Bom dia e bem-vindos para mais um Antes do Café. Quero convidá-los a abrir comigo em Números 14, versículo 4. Números 14, 4, que diz: E disseram uns aos outros, constituímos um líder e voltemos ao Egito. Constituímos um líder e voltemos ao Egito. Bom dia e bem-vindos para mais um Antes do Café. Eu estava olhando para trás ou estava olhando para frente? Qual seria o caminho que você está olhando hoje? O povo do povo de Israel andou olhando para Cristo? Não. Eles andaram para a terra prometida, mas com os olhos sempre fixos no Egito. Eles estavam sempre com os olhos presos nas coisas que viam de trás. No Egito era bom isso, no Egito era bom aquilo, no Egito era assim, no Egito é assado. Tanto que quando eles passavam por dificuldades, eles sempre estavam dizendo: vamos voltar para o Egito. Será que você é um desses que está andando nos caminhos do Senhor com os olhos fixos no mundo? Com os olhos fixos no que vem atrás? Com os olhos fixos na vida passada? Meus amados, hoje nós temos que fitar os nossos olhos em Cristo e seguir em diante para a cruz. Ou melhor dizendo, para além da cruz, pois Cristo não está mais na cruz. Cristo já ressuscitou e vivo está sentado à destra do Pai, onde Ele quer levar você e eu para estarmos eternamente junto com Ele. Mas para isso, eu preciso fixar os meus olhos em Cristo Jesus. Muitas pessoas, estão com os olhos fixos na cruz e não conseguem ver o além, porque estão com os olhos fixos na desgraça, na morte de Cristo Jesus e não conseguem perceber que Ele já ressuscitou e que vivo está. Nós temos que olhar para a cruz e ver, sim, Cristo Jesus morreu. Ele morreu pelos meus, pelos nossos, pelos teus pecados. E porque Ele me amou, Ele morreu na cruz. E Ele sofreu em meu lugar. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E vivo está sentado na destra do Pai. Pois Ele venceu a morte. Hoje, queridos amigos, nós temos que entender que Cristo Jesus já ressuscitou. Nós temos que entender que Ele venceu as coisas do mundo e porque Ele venceu as coisas do mundo, nós podemos seguir adiante para a eternidade junto com Ele. Querido, você e eu precisamos entender isso, aceitar isso hoje e olhar com os nossos olhos fixos em Cristo. Eu não estou dizendo, a momento nenhum eu disse que não devemos olhar para a cruz. É claro que nós devemos olhar para a cruz. Porque se não fosse pela cruz do Calvário, nós ainda seríamos eternos pecadores. Mas nós temos que olhar além da cruz. Porque Cristo Jesus ressuscitou. Nós não podemos ser iguais aos discípulos que olharam para a cruz, viram Cristo Jesus morrer, ressuscitou, mas aquilo não ficou muito fixo neles, que eles decidiram voltar a pescar. Nossos olhos não podem ficar fixos nas coisas deste mundo. Os nossos olhos não podem ficar fixos nas coisas que vêm de trás. Também não podem ficar fixos na cruz, na morte. Porque se nós ficamos só na morte, não vemos a vitória de Cristo mais adiante. Pensa bem nisso hoje. Tome uma decisão para ti. Para de ficar olhando para trás e olhe
para Cristo, que venceu a morte e vivo está na eternidade, esperando voltar para te buscar. Pensa bem nisso hoje. Tenha um bom dia. Que o Senhor os abençoe. E até o nosso próximo Antes do Café.